Diniz, boa noite. Luiz Fabiani da Bandeirantes. O Marcelo já trouxe o pronunciamento do clube quanto à arbitragem. Eu gostaria de entrar no mérito comportamental. O Corinthians, pouco antes do intervalo, ele toma um gol num erro individual do Ranieri, ou como de outra forma que você pode interpretar. Não quero entrar no mérito se tem que sair curto ou não, acho que você já respondeu isso muitas vezes na sua carreira. Eu queria entender como foi o intervalo para você tentar extrair mais confiança do Ranieri para voltar e fazer o segundo tempo que fez, como ele se apresentou emocionalmente depois desse erro e qual foi o seu papel nisso no intervalo. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Muito boa a tua pergunta. Boa mesmo. Parabéns. A gente, para nunca errar, ali sair jogando, só se a gente não fizer, né? E foi um erro do Ranieri, mas ele foi, não é um erro tipo de erro que eu condeno no futebol. Eu condeno a falta de vontade, que o Ranieri nunca falta de coragem para fazer as coisas. Ele foi corajoso para tentar fazer, e um erro que aprende com o erro. Então, isso eles sabem que comigo não é um erro que, muito pelo contrário, eu estimulei o time a jogar, a gente tinha feito um ótimo primeiro tempo, e é um erro que em treinamentos, em jogos, ele nunca tinha cometido aquele erro. E quando você comete esse tipo de erro, ele não é para inibir o jogador, é para ele aprender que aquele lance é um lance mais difícil da bola entrar e o lance por dentro, que a gente sempre fala para evitar o passe frontal, só dar esse passe mais frontal quando está muito escancarado e com uma margem de segurança alta. Mas quando tem os erros, como teve do Ranieri, independente do resultado do jogo, que teve vezes da minha carreira que a gente errou e empatou, perdeu. Eu acho que vale mais a confiança que ele teve para fazer, a coragem para fazer, e da minha parte, obviamente que a gente não quer que erre, mas a gente, para não errar nunca, não fazer nunca. É saber fazer. Eu acho que o time soube variar, a gente fez muita bola longa, fez bola curta, e a gente jogou muito bem, muito conta também, tanto hoje como contra o Santa Fé, o time está dominando cada vez mais a primeira fase de construção. Então, o time da minha parte no intervalo em relação a esse jogo, a esse gol que a gente tomou, foi um estímulo a mais para a gente não se acovardar e, ao contrário, a gente se expor ainda mais, jogar com a confiança, com a coragem que eles têm para fazer nos treinamentos e passar a fazer nos jogos. Eu acho que isso também foi a vitória do Corinthians hoje teve muito mérito por conta de ter tido essa coragem. E você viu que o Ranieri fez um ótimo segundo tempo. Diniz, aqui, tudo bem? Marco Belo, Rádio TMC. Durante a semana houve uma discussão sobre você poupar ou não poupar atletas na Colômbia, porque tinha um clássico no domingo, você colocou praticamente os titulares lá e praticamente os titulares aqui hoje, né? Eu já te fiz uma pergunta uma vez sobre você repetir a escalação, você já respondeu. Agora eu queria que você falasse como que é essa sua decisão, se você conversa individualmente com cada atleta, pergunta se está bem, se quer jogar, porque houve muita aplicação tática na Colômbia e muita aplicação tática hoje contra o São Paulo. Não foi só repetir os jogadores foram muito bem, correram bastante. Se você conversa individualmente com cada um, como é que é essa sua relação com eles em relação à repetição? Obrigado. Então, outra pergunta muito boa. Parabéns também. Porque, no fundo, para a gente acertar mais, a gente tem que reunir o maior número de argumentos possíveis de áreas diferentes. Então tem a área da fisiologia, a área do departamento médico, tem a área técnica, tem a área tática, e a principal é o jogador, a sensibilidade do jogador. Então, no fundo, quem me ajuda a definir e seguir, repetir times quando eu acho que é possível, são os jogadores. No final das contas, os jogadores, eu acho que o jogador não vai conseguir, ele dá um feedback negativo, eu sempre ouço e penso em poupar esse ou aquele. E em alguns casos, parte da minha sensibilidade, eu achar que foi demais. Por exemplo, depois do jogo no Vitória, eu achei que o time acusou mais cansaço, o jogo do Vitória. E talvez naquele jogo, talvez tenha mudado uma outra peça, talvez, né? Mas depois que acontece, fica mais fácil. Mas para esse jogo especificamente eu estava muito seguro, porque a gente, embora a viagem tenha sido muito desgastante, a gente tinha um dia a mais e a gente praticamente
foi recuperando os jogadores de quarta-feira até hoje. E eles conseguiram chegar bem inteiros. Os jogadores são muito dedicados do Corinthians. Isso é uma coisa digna de nota. A gente, quando tem que fazer concentração, nem para a Colômbia, a gente saiu para jogar contra o Mirassol no sábado de manhã, e eles voltaram para casa na quinta-feira, praticamente iniciando a tarde. E a gente se concentrou depois do Mirassol no próprio clube, a gente viajou 2 dias antes, e os jogadores, e ninguém questionou. Muito pelo contrário, os jogadores têm uma consciência muito grande. E ontem, todo mundo estava no processo de recuperação. Ontem, a maioria dos jogadores estavam fazendo gelo à noite, banheira de gelo, para hoje estarem inteiros para jogar. Então, o nível de comprometimento desses jogadores, ele é exemplar. Diniz, aqui no fundo, Guilherme Paradella, da Rádio CBN. Até aproveitando esse gancho que você fala sobre o nível de comprometimento dos jogadores na preparação, mas durante os jogos é quase impossível você manter 100% de atenção ou de manter o nível lá em cima, porque o adversário também joga, também tem os seus méritos e tudo mais. Os gols que o Corinthians toma hoje podem ter a ver com talvez um momento de baixar a guarda em determinados momentos, na saída de bola ou numa cobrança de escanteio, quando o time está muito bem, a torcida estava gritando olé, mas aí toma esses gols e aí pode talvez mudar o rumo de uma partida como a de hoje? Eu acho que pode ser, é uma hipótese que pode ser levantada. E é uma coisa que o time vai aprendendo, aprendendo com o que acontece nos jogos. Acho que a gente talvez tenha tido, talvez não seja isso, mas é uma coisa que a gente pode colocar aí na equação e ver se faz sentido ou não. E a gente vai saber isso conversando com os jogadores e avaliando treino e jogo, para ver se isso é uma coisa que vai se repetir, né, novamente. Mas eu acho que o time, ele, quando fez o terceiro gol, ele não baixou não, sabe? Ele foi muito agressivo, a gente teve chance de fazer o quarto gol, o quinto gol. No fundo, hoje, se você for avaliar mesmo na partida, a gente criou praticamente todas as chances que teve no jogo, porque o gol do São Paulo foi um gol contra, o segundo gol, e o primeiro gol foi uma bola que a gente acabou entregando na saída. A gente foi muito sólido de novo defensivamente. Era um jogo que, da maneira que aconteceram os gols, eles eram totalmente evitáveis. E o time teve uma produção ofensiva muito boa. E defensivamente o time foi bem novamente. O time vai bem defensivamente o nosso. Não é só porque quando não toma gol, é quando oferece poucas chances ao adversário. Hoje o Hugo foi muito pouco exigido. Diniz, boa noite. Vitor Chicaroli do GE. Recentemente você elogiou bastante o Yuri Alberto, né? Mas eu queria que você falasse o que está faltando para o Yuri Alberto fazer gols, porque ainda assim ele participa muito com assistência, com movimentação, dá profundidade ao time, a entrega nem precisa falar, mas são 9 jogos sem marcar, uma das maiores sequências desde que ele chegou ao Corinthians. Eu queria saber de você o que está faltando para o Yuri Alberto voltar a marcar, o Diniz. Obrigado. É difícil responder essa pergunta. Eu defendo ele de novo. Ele é fundamental para tudo que está acontecendo o time desde a minha chegada. Ele faz muita coisa pro time. Ele dá assistência, ele corre, ele tromba no zagueiro, ele dá calcanhar, ele faz tudo. De fato, está faltando o gol. Mas acredito que está perto de acontecer. E perto de acontecer e ter uma sequência de gols que ele vai conseguir marcar. Para mim, uma questão de tempo. Diniz, aqui, boa noite. Henrique Vigliotti, Central do Timão. Diniz, você já falou sobre a questão do Yuri, sobre alguns outros atletas, e eu queria que você falasse sobre 3 atletas especificamente que, atuando juntos, vêm sendo peças importantes, que são Breno Bidon, Rodrigo Garro e Jess Lingard, que tem se alternado muito de função. Eu queria que você falasse um pouco desse funcionamento, desse trio ofensivo que hoje Garro conseguiu assistências, Breno Bidon um gol e Lingard mais uma boa atuação. Não, são 3 jogadores que têm muito talento. Um bem experiente, um na meia-idade e um garoto. Mas que eles jogam muito bem quando eles se aproximam em combinação. E eu estou fazendo de tudo para aproveitar o talento que eles têm. E tem dado certo. E eu quero falar de um jogador especificamente que quase, desde que eu estou aqui, ninguém falou dele em nenhuma entrevista, que é o Gabriel Paulista. Que está sendo um dos jogadores mais regulares do time. Tanto para defender como para ajudar na construção. Ele é um jogador muito importante para a gente. Ele está sendo um jogador que dá um equilíbrio defensivo muito bom e está sendo também muito importante na primeira fase de construção. Diniz aqui, ó, Matheus Pujoli, Portal Meu Timão.
Queria que você comentasse um pouco sobre o Carrijo. Depois de algum tempo ele voltou a ter uma alta minutagem, né? A última vez que tinha jogado tanto assim foi contra o Vitória no Barradão. E hoje ele foi aplaudido pela torcida, muito elogiado também nas redes sociais. Queria que você comentasse um pouco sobre esse atleta e também projetasse uma sequência sobre daqui para frente com ele no time. Vai jogar mais? É um reserva que vai entrar em mais jogos? Como é que você avalia o Carrijo? Acho que nunca considerei o Carrijo um reserva, e os jogadores estão entrando, nem o Carlos César, nem o Dieguinho. Eu acho que todos têm que se sentir parte importante e jogador titular. O Carrijo é um jogador que eu gosto muito, acompanho o Carrijo já faz um tempo, fomos adversários Brasil e Peru, lá em Lima. E desde quando ele chegou no Corinthians, ele foi um dos jogadores muito importantes para as conquistas que o Corinthians teve, primeiro para a escapada do rebaixamento em 24, depois para as boas campanhas do Corinthians. É um jogador que tem experiência, um jogador muito técnico e muito frio para jogar futebol, um jogador que sente pouco o jogo, né, no sentido positivo. Então é um jogador que me passa muita confiança e o estilo dele combina com aquilo que eu penso sobre o futebol. Um jogador muito técnico, inteligente e corajoso para jogar, e conhece muito das funções do campo de futebol. Se colocar ele de ponta, ele conhece da função. Se colocar ele de lateral, se o tempo de vitória, ele sabe fazer. Hoje ele jogou de segundo volante. Se jogar no Peru, quando jogou contra o Brasil, ele jogou de 10 e jogou bem. Jogou nas pontas, quando era mais novo. Então é um jogador que eu acho muito importante para o nosso elenco. E quanto à minutagem, isso é uma questão onde eu vou sempre avaliar aquilo que é melhor para o Corinthians jogo a jogo. Fala, Diniz, tudo bem? Aqui no meio, Vinícius Rafushi do Lance. Cara, na zona mista, Mateuzinho comentou e confirmou que recebeu de fato uma proposta de um clube do futebol russo, e ele é titular do Corinthians. Eu queria que você falasse quanto que ele pesa para esse elenco, quanto que você entende que ele é uma peça fundamental para o elenco. Ele obviamente disse que ainda falta tempo para a janela abrir, que ainda vai ter uma avaliação sobre isso, não deu nenhuma definição. Mas eu queria também saber se você vai fazer força para que ele fique no Corinthians até o final da temporada. Obrigado. Porra, a Rússia é aqui. Moscou é aqui em São Paulo. Será para onde ele tem? Se é o Zenit. Aqui o Matheus não tem por que sair agora do Corinthians, essa é a minha opinião. Eu acho que esse é outro jogador que eu acho que vocês é notório. Na minha chegada aqui, ele tem sido um destaque muito positivo. Quase que todos os jogos. Tem jogado com uma regularidade grande no sentido de jogar num nível muito alto. Ele fez assistência no último jogo, hoje fez um golaço, e outros jogos contra o Peñarol jogou muito bem, tem jogado bem constantemente. E acho que o destino do Mateuzinho tem que ser um outro destino. Eu acho que ele é um jogador, na minha opinião, ele é um dos melhores laterais do futebol brasileiro há algum tempo. Ele é um jogador assim como o Bidu, mas falando especificamente do Mateuzinho hoje, é um jogador que tem que pleitear e buscar uma vaga na seleção. Então eu vou fazer muita força para que ele fique, e eu tenho uma confiança grande que ele vai optar por ficar, porque esse é um momento que ele tem que aproveitar muito bem. Eu vejo o Mateuzinho ele evoluindo e ganhando um espaço cada vez maior no futebol brasileiro. Boa noite, Júlia Fernanda da Rádio Crack Neto. Ainda falando sobre o Mateuzinho, ele falou na zona mista que você tem dado muita confiança para ele ali a fazer essa parte do ataque também. A partir disso, eu queria que você comentasse sobre os jogadores do Corinthians, os defensores, que também têm ajudado muito ali na parte ofensiva. Obrigada. Então, eu, de fato, tem razão no que está falando da questão da confiança, porque eu confio muito mesmo. Eu vejo um potencial, especificamente do Mateuzinho, eu vejo um potencial gigante nesse jogador. Eu acho que ele tem muita coisa ainda para sair dali. E assim com os outros também. O Gabriel Paulista é um jogador que eu acabei de falar, que ele joga cada vez melhor. O Gustavo Henrique nem se fala. Está vivendo um momento talvez único na carreira dele. Tanto na parte defensiva como na parte ofensiva, que ajuda na construção, coloca a bola longa de 40, de 50, de 60 metros, faz gols. O Bidu também tem se destacado muito. E é uma questão dessa troca de confiança. Eu confio muito nos jogadores do Corinthians. E acho que a tendência dele de todos é de crescimento. Oi, Diniz. Larissa Bonifácio, da Viva Rádio TV Esportes. Mesmo com a pressão na tabela, o Corinthians conseguiu jogar com personalidade hoje. Qual você considera o principal avanço coletivo da equipe desde a sua chegada? Você sente que o elenco já assimilou melhor as suas ideias de jogo? Eu acho que vai assimilando. Eu vou falar, minha ideia de jogo é uma ideia, vou repetir, eu repito quase sempre. Talvez vocês não levem muito
em consideração aquilo que eu falo. A ideia principal do meu jogo é os jogadores terem comprometimento e terem muita vontade. Suar sangue para poder ganhar os jogos. Eu acho que isso tem a ver muito também com o que é a torcida do Corinthians. Eu falo muitas vezes isso da torcida porque é uma coisa muito verdadeira. Eu acho que os jogadores, isso é a base de tudo que a gente faz aqui. Aí do resto da parte tática, obviamente, conforme o tempo vai passando, os treinamentos vão acontecendo, sabidamente vocês sabem que eu sou um tipo de treinador que eu fico muito tempo no campo, muitas horas, e os jogadores com a inteligência que eles têm, a entrega que eles têm tido e a capacidade técnica que eles possuem, a tendência é de evolução, talvez que seja o motivo da tua pergunta, a questão tática. Acho que cada vez o time vai evoluindo mais, vai dominando mais as fases do jogo, tanto para defender quanto para atacar. Boa noite, Daniel Soares, Bate-Fundo Esportivo. Queria falar novamente sobre o Carride e sobre o Bidon. Quem vê os melhores momentos assim, talvez não veja a partida do Carrídio nos melhores momentos. Mas você acha que o Carrídio conseguiu hoje evoluir o jogo do Bidon? E sem falar até do gol do Bidon, mas defensivamente talvez uma grande partida do Bidon, a melhor dele sob o seu comando. Você acha que o Carrídio conseguiu evoluir o Bidon hoje? Difícil falar disso. Eu acho que o Bidon jogou muito bem lá na Colômbia, jogou bem contra o Palmeiras, tem jogado bem constantemente. Eu não vou atribuir, porque eu não acho que o Bidon melhorou hoje. Eu acho que o Carrilho jogou muito bem e acho que o Bidon tem jogado bem, tem sido nos pilares do time, tem sido como o Garro, consistentemente tem jogado bem, tem ajudado na marcação e tem ajudado na parte de construção, e hoje ele foi premiado com um gol muito bonito, uma jogada muito bonita do time todo, assistência mais uma do Garro. Então eu acho que não consigo fazer essa ligação. Eu acho que o André também é um jogador que tem um futuro brilhante pela frente, que tem uma característica de ter muita força física, que dá muito volume para o jogo, e eu acho que o Bidon tem jogado bem, repito, assim, constantemente. Obrigado, Diniz. Vai Corinthians, principalmente para os corintianos.